Ei, Cremosa e Croves, vou mostrar para vocês um vídeo da causa real da internação do brocha-geral da República. Até a inteligência artificial de Elon Musk desmentiu o Satanaro, diz que é tudo uma farsa, isso que eles estão fazendo, aquele circo, aquele teatro que eles estão fazendo lá no hospital. Parece que não contrataram médicos reais, porque diz que colaram tudo os trem errado e a sonda para fora do nariz, né? Eu não acredito, sabe por quê? A matéria que eu vou mostrar agora, Cláudia, é a prova cabal de que sim, aconteceu uma tragédia. Eu vou mostrar por que Satã está internado e parece que até com um negocinho de pressão aí, menina do céu. Olha, não morre não, viu? Porque gente ruim demora uma eternidade para morrer. Agora, Cláudia, vamos às imagens e compartilhe muito, curta, comente também este vídeo. Se puder, contribua com este canal e vá até o final, que eu tenho um recadinho para você, tá? Manda aí. Gente, tinha um homem na minha cidade, em Goiânia, que foi internado com infecção pulmonar depois que ele passou a mão no bumbum e cheirou essa mão. Quando ele passou a mão no bumbum, acabou ficando um pedacinhos de fezes e aquelas fezes acabaram causando a infecção pulmonar. Ele deu entrada na emergência com sinais de insuficiência respiratória aguda. Aparentemente, ele já tinha esse hábito bem comum. E ele gostava de passar a mão ali e cheirar a mão por uns 5 segundos. E esse comportamento facilitou a inalação de micro-organismos altamente patógenos. O nosso reto, ele tem milhões de bactérias e algumas delas extremamente perigosas. E quando inaladas, essas bactérias ruins, elas podem colonizar o tecido pulmonar, desencadeando infecções bem sérias, principalmente se a pessoa tiver baixa imunidade. E ele ainda está internado na UTI, seu nome não foi divulgado e familiares... Não é acaso ele ficar arrotando merda, ele come, né, Cláudia? Ai, pingou, Cláudia Cremosa, eu que não vou pro inferno sozinho. Se você rir disso, você também vai descer de tobogã e maiozinho vermelho até o colinho do Tchulu. Espalhe esse vídeo porque o deboche é Neverland. E como eu disse para você ficar até o final, para eu te dar uma dica maravigold para você que quer aumentar a sua renda em casa, em Cláudia, no conforto do seu lar. Pode ser de perninha para cima. Pode ganhar até R$1.000 por semana sendo afiliado da Amazon. Não é brincadeira não, viu? Você pode ser afiliado do Magalu ou vender no Google Ads, fazer cortes para o TikTok, nem precisa aparecer. Basta ter um celular com acesso à internet que você já pode lucrar. Entra no primeiro link da descrição do vídeo e bora falar lá no WhatsApp que eu te explico direitinho. Ou eu ou Clayson, né, que é o nosso parceiraço aí da Nova Elite Escola de Negócios, que veio para transformar vidas. E é claro que a gente não está fazendo promessa vazia e nem mirabolante, você não vai ficar rico, não. É só para você ganhar um dinheirinho a mais. E todo mundo pode, inclusive você. Bora? Já acessa o primeiro link da descrição do vídeo e vem ganhar dinheiro em dólar ou real, sem precisar falar inglês, sem precisar aparecer, de uma maneira transparente, verdadeira e muito honesta, que é o mais importante desta oportunidade que nós estamos oferecendo para você. Vem! Galera, e o Papa Francisco foi tarde. É o comentário que eu tô lendo de muita gente da extrema-direita aqui na internet de uma maneira extremamente desrespeitosa e desumana. Lembrar que o Papa Francisco sempre buscou união, independente de lado político, independente de religiosidade, de religião, ele sempre foi um homem que buscou o contato com o ser humano, que defendeu os mais pobres, defendeu os mais necessitados e dedicou toda a sua vida a uma obra de Deus. Foi muito responsável dentro da Igreja Católica por avanços que deixassem a igreja mais inclusiva, mais humana, mais próxima do que Jesus queria. A extrema-direita vai buscar de todas as formas desrespeitar esse momento, como a gente já bem sabe. O presidente da Argentina, por exemplo, que é amigo de Bolsonaro e Trump, já deu abracinho no Papa, fingindo amizade, mas já falou que acha que o Papa seria o anticristo com um desrespeito completo, e a gente sabe que esse tipo de heresia, de desrespeito não se faz com nenhum tipo de religião, não se faz com ninguém. Deixo aqui toda a minha solidariedade ao Papa, deixo aqui toda a minha solidariedade à família do Papa, aos católicos, desejo os meus sentimentos. Inclusive, eu fiquei muito triste com a partida do Papa, sou católico, já rezei minha Ave Maria para ele, para que ele descanse em paz, possa estar agora no lugar melhor.
para a Igreja Católica, que possa eleger um Papa que tenha os pensamentos próximos ao que Francisco teve, que tenha pensamentos próximos ao que o Jesus gostaria que a Igreja tivesse, e que a gente possa crescer como humanidade como um todo, tendo aí dentro da Igreja Católica um líder que pense na humanidade como um todo, na humanidade como um bem que merece todo o respeito. Obrigado por tudo, Papa Francisco. Já peço para você deixar o seu comentário aqui de respeito, de solidariedade ao Papa, compartilhar esse vídeo e não esquece de me seguir para acompanhar mais conteúdo também, que nem esse aqui. Gadaiada, eu entendo a alegria de vocês em comemorar a partida do Papa. Sabe por quê? Porque vocês nunca vão engolir essas fotos. Vocês nunca vão engolir que Lula era amigo particular do Papa. Vocês nunca vão engolir isso. Sabe por quê? Porque o cabrum, o bufa do cão, não sabia o que queria, né? Um dia estava abraçado ao Silas Malafaia. Como já não bastava para ele, ele começou a abraçar o padre Kelvin, né? E como não deu muito certo, ele foi buscar o pai de santo de Anitta, né? Ele é um pouquinho indeciso. Aí vocês não aceitam isso. Não aceita que papai seja amigo do Papa, seja querido pelo Papa, aliás, querido pelo mundo inteiro, né? Diferente do bufa do cão, que tá lá no hospital e o pessoal tá aí fazendo as críticas, aí vocês vêm aqui nos julgar. E por que isso? Inveja, maldade, que é o que vocês levam no coração, né? Mas o bufa do cão tá lá, viu? Vocês cuidado com a língua de vocês, porque um dia desse o deputado de vocês foi dizer as coisas lá com o papai, de repente o príncipe das trevas correu pro hospital, né? Tá sofrendo. E vocês também, né? Sentindo a falta. Hoje o mundo perdeu uma das pessoas mais espetaculares da nossa época, né? O Papa Francisco, que simplesmente, pessoal, representava, assim, mostrava o amor de Deus pelas pessoas, pelos menos favorecidos, pelos perseguidos, pelas minorias. Um cara espetacular. Você viu nessa imagem o Papa andando sozinho na Basílica de São Pedro, onde foi orar naquele momento da pandemia, em que o mundo estava naquela situação tão trágica, né, de muitas pessoas morrendo, perdendo a vida, e ele foi sozinho ali andando, orar pelo mundo, né, orar pela vida, orar pela cura, orar pela humanidade, né, e você vê que hoje o mundo acordou mais triste aí com essa notícia da morte do Papa Francisco, que simplesmente, pessoal, foi um dos papas mais inclusivos, que quis mudar a Igreja Católica para melhor, para incluir as pessoas, assim como Jesus fazia. E era por isso que ele foi muito atacado, né, e odiado pela extrema-direita, chamado de comunista, apenas por cumprir a palavra de Deus, por amar ao próximo, por acolher as pessoas, assim como Jesus fazia. É isso aí, pessoal. Simples assim. Partiu o pão e disse: fazei isso em memória de mim. Você acha que Jesus quis dizer que em memória dele as pessoas deveriam compartilhar comida com o seu próximo? Ou ele quis dizer para fazer um ritual com pão e vinho? Os primeiros cristãos acreditavam que a mensagem de Jesus era o de compartilhar. Tanto que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, uma comunidade cristã é descrita dessa forma. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam dinheiro a todos, conforme a necessidade de cada um, e frequentando o templo todos os dias, e partindo o pão em suas casas, comiam com alegria e generosidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Portanto, o cristianismo é comunista, no sentido que defende a propriedade comum. Toda a mensagem de Jesus é centrada no princípio de igualdade, que por si só era revolucionário em uma sociedade de castas. Então a religião surge justamente para deter esse movimento, para institucionalizar a fé cristã. Chega desse papo de viver todo mundo em comunidade, com propriedade coletiva, louvando livremente. A partir de agora, só o sacerdote é eleito o poder de pregar a palavra, e os cristãos devem doar seus dízimos e ofertas para a igreja. E desde então, o cristianismo tem sido aparelhado para domesticar as massas a servir os interesses dos poderosos de cada época. A verdade é que não existe incompatibilidade entre cristianismo e comunismo.
Você deve estar se perguntando o que a Cristiane Brasil está fazendo nos Estados Unidos. Não se fala em outra coisa aqui no Brasil. Por que Cristiane Brasil foi morar nos Estados Unidos? O Brasil parou, o Brasil quer essa resposta, o Brasil necessita de saber. Vamos encapsular essa autoestima e vender? Porque a verdade, Cristiane, é que o Brasil não sabe quem é você. Se você está nos Estados Unidos, se você está na Arábia, se você está em chique-chique, não vai fazer diferença para ninguém. É igual seu pai, ninguém sabe se morreu, se está preso, se está vivo, como que tá, ninguém quer saber, é insignificante. Eu torço que isso vira uma trend entre esses políticos da direita, bolsonaristas, que não agregam em nada na política brasileira, apenas mamam dinheiro público. Eu torço que eles peguem, vazam, peguem as suas coisas e mudem para os Estados Unidos, mudem para a Argentina, Afeganistão, para casa do caralho, mas sumam e nunca mais voltem. Gente, ia ser tão legal, eu acho que o governo tinha que oferecer indo o avião. Quer ir? Vamos dar o avião da FAB para vocês ir. Último presente para vocês. Ia ser lindo. Ainda tem um adendo, né? Porque ela se diz patriota, de família, mas na primeira oportunidade abandonou o pai preso. Foi nem ver. Nem na cadeia tá indo ver o pai, né? Que família, hein? A esquerda está viralizando esse vídeo aí de bolsonarista em frente ao hospital do ex-presidente Bolsonaro, onde ele está internado. Estão dizendo que eles estão usando o mesmo modelo que usaram quando oravam para pneu. Se liga aí, galera. Em nome de Jesus, Bolsonaro, reage, seja livre, curado, seja restituído e seja renovado. Em nome de Jesus, pressão arterial. Em nome de Jesus, batimentos cardíacos, continua normal. Em nome de Jesus, sinais vitais, fiquem livres e sejam abençoados. Fala contra Bolsonaro. Bom, galera, na minha opinião, eu acho que não tem nada a ver com o que aconteceu lá atrás, né? De estar orando para pneu aí, eles estão fazendo uma oração para o ex-presidente Bolsonaro. Barco voador financiado pelo governo Lula ficará pronto ano que vem. Olha só esse modelo aí, galera. Projeto que teve um aporte de 10 milhões, né, galera, da financiadora de estudos e projetos, FINEP. Já atraiu aí interesses de empresas locais, como a carta de intenção para utilizar o veículo em suas operações logísticas. É um projeto, galera. É um projeto para aprimorar o transporte de cargas e passageiros no Amazonas. Uma aposta do governo Lula dentro do programa Nova Indústria Brasil. Segundo ele, o projeto busca um produto industrial viável, com potencial para fortalecer a indústria nacional e gerar empregos. E aí, o que vocês acharam? Barco voador? Deixa aí nos comentários. Galera, aprendi nessa vida que a gente tem que comemorar cada vitória na nossa trajetória de luta. E a vitória dessa semana do nosso mandato aqui na Câmara dos Vereadores foi a instalação da comissão para debater o desenvolvimento da favela no Rio de Janeiro. Vou presidir essa comissão, vou pensar soluções criativas, inovadoras, para que o filho da classe média suba o morro e estude num bom colégio com o filho do favelado. Boas soluções para a gente desenvolver a favela no ambiente de vida do favelado, desde estrutura de saneamento básico até projetos sociais que impactam na vida do favelado e para o seu desenvolvimento. Gente, isso é compromisso meu, isso sempre foi compromisso meu com a minha gente, com o meu povo, e é por isso que é até que o último de nós vença, e o nosso mandato vai estar aí na vanguarda desse debate, o debate da solução do Rio de Janeiro pela favela. Pra cima deles até que o último de nós vença. Domingo da ressurreição, a vida sempre vence. Sim, Jesus foi crucificado, o Império Romano matou. Líderes religiosos entregaram, parte do povo comemorou. Jesus como uma flor machucada no jardim, frágil diante de tamanha violência, a maldade do mundo matou Jesus. Mas o Evangelho diz, e a gente prova, que Jesus ressuscitou, venceu a morte, desobedeceu todo aquele sistema opressor e de forma teimosa, insistente e perseverante, Jesus foi à morte da própria morte. Ele
ressuscitou. E essa ressurreição de Jesus é uma insurreição contra toda a ordem opressora, contra toda a violência, contra todo o massacre, contra tudo aquilo que tenta diminuir, maltratar, explorar a humanidade. A ressurreição é uma desobediência da vida diante da morte. A ressurreição, uma subversão, dizendo que os impérios opressores não têm a palavra final sobre o destino da humanidade. Repara, a tradição bíblica não nos ilude ou nos engana. Tem dor, tem perda, tem cruz. Então há uma realidade exposta e uma dor, mas ao mesmo tempo há uma esperança que batuca, que insiste, que se reinventa, que nas periferias da história vai anunciando o futuro, outros futuros. A ressurreição de Jesus é a prova de que a vida vale a pena, que nós devemos perseverar, que nos bastidores da história Deus está agindo e que a ressurreição é, portanto, uma insurreição contra toda a ordem opressora. Levanta a cabeça, sabemos que há futuro e para onde vamos. E nas periferias da história, a ressurreição continua acontecendo com Jesus segurando a nossa mão, enxugando as nossas lágrimas, nos dando perspectiva de futuro, renovando as nossas forças, nos enchendo de vigor e esperança, porque a vida é teimosa e, apesar de tudo, no fim, ela sempre vence. Fraterno abraço, bom domingo, boa semana. Adoro chocolate, ainda mais com uma capinha vermelha. Vamos celebrar a ressurreição de Jesus Cristo, nosso poder de resiliência, de resistir, de retomar, se reerguer. Está muito caracterizado, né, nesse exemplo da Bíblia e na história de Jesus Cristo. Solidariedade, amor, fraternidade, fé, esperança, só coisa boa. E a gente tem que estar sempre conectado com Ele, mas aplicando isso na nossa vida, no dia a dia. Não pode ser só no Natal, não pode ser só na Páscoa. O espírito de solidariedade, deixando o individualismo de lado, olhando por quem mais precisa, é uma característica que tem que ser cumprida para quem tem fé, para quem é cristão, no dia a dia. Tenho o privilégio de ter estudado no Educandário Nossa Senhora de Fátima, num colégio de irmãs, de freiras, durante 5, 6 anos da minha vida. Sou uma pessoa muito realizada por acreditar em Deus, por ser cristão, por ter muita fé, que é a fé que move a gente, inclusive nos momentos mais difíceis. E é claro, o exemplo de Jesus é que o ódio não vale a pena. O ódio não é bom. A raiva, a violência, a intimidação. Então que na nossa compreensão da política, a gente siga também os ensinamentos do maior de Jesus Cristo. Feliz Páscoa a todos. Nós sabemos, e como prefeito, qual é o valor das ambulâncias no tratamento e no cuidado das pessoas e na saúde de forma particular. Por isso, parabenizar e agradecer ao governo federal, aos nossos deputados, deputado Welter, por aquilo que tem ajudado a viabilizar e articular para que o município de Terra Roxa, que o SAMU, com o SAMU, pudesse estar sendo contemplado com essa ambulância, que é, com certeza, de muita valia para toda a nossa população. É isso aí, a frota sendo renovada, fazia uns 7 anos que não tinha ambulâncias novas como essas, Terra Roxa beneficiada, toda a região beneficiada, Guaíra, Toledo, e essa central de regulação do SAMU é muito eficiente e parabenizo todos os profissionais de saúde que atuam no SAMU. Valeu, presidente Lula, valeu, Padilha, nosso ministro da Saúde, pelo esse belo programa que está sendo melhorado no país.